Olá pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e hoje nós vamos ver que a integral definida também serve para calcular volumes. É isso mesmo, quando temos um sólido de revolução, nós podemos usar a integral definida porque ela nos auxilia no cálculo do volume desse sólido de revolução. Fique ligado aqui na videoaula que você vai ver essa aplicação maravilhosa de integração definida. Primeiro, o que é um sólido de revolução? Um sólido de revolução é quando eu rotaciono, ou seja, eu giro uma área de figura plana, por exemplo, a área desse triângulo aqui, tá vendo essa área? Se eu giro em torno do eixo X, eu gero esse cone, tá vendo? Se eu girar esse retângulo aqui em torno do eixo Y, eu gero esse cilindro. Tá vendo? Então, esses dois casos aqui são sólidos de revolução. Porque revolução é a mesma coisa que girar. Quando eu giro esse triângulo, eu obtenho esse cone. Quando eu giro aqui em relação ao eixo X, tá? Quando eu giro aqui esse retângulo em relação ao eixo Y, eu gero esse cilindro, tá? Isso que são sólidos de revolução. O que eu vou estudar aqui hoje com vocês? Como que eu acho o volume desses sólidos usando essa função aqui, né, a função que gera, e usando a integral, tá? Então, eu quero saber isso, qual que é o volume. Então, vamos lá. Vou começar o seguinte, com as hipóteses do teorema de Riemann, porque eu vou usar ele. Lembrando, se você não assistiu a soma de Riemann, né, a definição de integral definida, tem vídeo aqui na playlist, aqui no canal, playlist de integrais. Corre lá e não perca. F contínua e não negativa no intervalo AB é uma hipótese. O que eu faço? Eu particiono esse intervalo AB, isso aqui é uma revisão lá da soma de Riemann, viu, gente? Partição, eu vou partir esse intervalo AB em vários subintervalos, né? Então, eu vou pegar lá o intervalo A, B, o A é o x0 e o B é o xn. E aqui no meio vai ter x1, x2, x3... x4 e assim por diante. Repare que a distância entre eles não precisa ser igual, tá? Não é para ser dividida em partes iguais. É qualquer partição. Então, eu pego uma partição qualquer do intervalo AB, eu defino o delta de xi, que é o comprimento de cada intervalo. Então, quem que é esse comprimento aqui, ó, de x? Quem que é esse tamanhozinho, ó, de x4, de x3 até x4? Eu vou chamar delta de x4 aqui, tá? Que é x4 menos x3. Então, cada tamanhozinho eu chamo de delta, que é o comprimento de cada intervalo. Dentro de cada intervalo, eu vou escolher um C, um valor C. Então, aqui eu tenho um C4, ó, escolhi um valor C, qualquer, tá? Esse valor. Eu vou gerar um retângulo, que são os retângulos que geram a soma de Riemann. A área de cada retângulo é base, né, que é delta xi, tamanho desse subintervalo, vezes a altura, que é o f de ci. Então, é a área de cada retângulo da soma de Riemann. Enxergando melhor que a soma de Riemann, que isso aqui é só uma revisão, eu tenho isso aqui, então. Eu tenho uma função f de x, vou escrever aqui o f. Eu vou rotacionar essa função em relação ao eixo x, olha. Quando eu rotaciono essa área aqui toda, ó, essa área abaixo, quando eu pego essa área aqui toda e rotaciono em torno de x, eu gero esse sólido de revolução aqui. Então, eu tenho esse retângulo aqui da soma de Riemann, e quando eu giro só esse retângulo, eu tenho um cilindrozinho aqui, ó, que eu consigo achar o volume, tá vendo? Eu rotacionei só essa partezinha e gerei um cilindro. Porque um retângulo, quando gira, vira cilindro. Lembra lá do início da aula. Como que eu faço, então, esse cilindro? Qual que é o volume de um cilindro? Ele é π vezes raio ao quadrado, ou seja, esse cilindro aqui, ele tem o raio igual a f de ci. Tá vendo o cilindro que gerou aqui? Então, o raio dele é a distância que vai, essa altura aqui, né? Ó, daqui até aqui, que é o f de ci. Então, ó, π vezes raio da base ao quadrado vezes a altura. A altura desse cilindro é exatamente o delta de xi, que é o tamanhozinho que ele fica.
Então, esse aqui é o volume de cada cilindro da partição. Lembrando que aqui eu tenho vários valores que eu parti, né? Cada valor que eu parti gera um cilindro. A soma de todos esses cilindros, eu vou chamar de Vn, que eu tô somando, então, somatório, π. Cada cilindro, ó, raio da base ao quadrado, vezes a altura de cada cilindro. Eu gerei essa soma aqui. Essa soma ela é muito importante para a gente, para definir o volume. O que você vai fazer agora? Nós vamos definir esse volume. Seja F contínua e não negativa, seja R a região sobre o gráfico de F de A até B, olha, então eu estou lá com uma função positiva e contínua. R é essa região aqui todinha, essa área aqui, né? Eu vou rodar em torno do eixo X. Então, é isso que eu vou fazer, ó. O volume do sólido gerado, que eu chamei sólido T, gerado pela revolução da região R em torno dos eixos X, é definido por, tá vendo? Eu vou fazer, qual que é a ideia? Fazer o maior desses subintervalos está tão pequeno quanto eu quero, então ele aproxima-se de zero. Se eu faço o maior, máximo, delta de xi tendendo a zero, na soma que eu tinha visto, olha, se eu faço essa partição com bastante pedacinhos de forma que cada pedacinho desse tenda a zero, ou seja, cada delta xi desse esteja tão pequeno quanto eu queira, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ter π, f de ci ao quadrado, delta de xi, tá? Quando eu faço esse valor dessa partição, essa partição ser tão restritinha quanto eu queira, eu vou então observar que isso daqui é a soma de rima da função f de x ao quadrado. Volta lá na videoaula de soma de rima. O que eu tenho aqui é a função f de x ao quadrado, é a soma de rima. Isso daqui define exatamente π vezes a integral de a até b da função f de x ao quadrado. Então, o volume do sólido é a função que define a região, ó, de A até B, eu tenho uma função que vai me definir a região, né, que é essa região aqui. Eu vou rodar, eu vou gerar o sólido T. Quando eu coloco essa função aqui de A até B e integro ela ao quadrado, f de x ao quadrado, de A até B vezes π, eu gero o volume do sólido de revolução, tá? Vamos ver como que isso daqui é bem simples de ser trabalhado. Olha, eu tenho então essa região aqui, a função y igual a x, de 0 até 4. Então, eu tenho esse triângulozinho aqui, né, que é a nossa região R. Eu vou gerar o sólido T. Que sólido que eu vou gerar? Um cone, né? Quando eu gero isso aqui, eu gero esse cone aqui, que eu chamei de sólido T. Qual que é o volume desse cone aqui? Eu sei que se aqui é 4 e aqui também é 4, né? Porque eu coloquei 4 e 4. Eu tenho que a base desse cone, que é um círculo, ele tem raio 4. Então, o volume, eu sei que o volume é 1/3 de π vezes raio da base ao cubo, né? Esse aqui é o volume de um cone. Vamos confirmar isso daqui. O que o teorema, o que a definição acabou de dizer? Eu pego a função que gera, elevo ao quadrado, integro de A até B e multiplico por π. Qual que é a função que gerou? Não foi a função x? Eu coloco x ao quadrado. Eu tenho que colocar a função ao quadrado dentro do integrando. Coloco a integral de 0 a 4, acho a primitiva x ao cubo sobre 3 e aplico o teorema fundamental do cálculo de 0 a 4. E obtenho exatamente o que se esperava de se obter, certo? Então, olha, eu olho a função que define a região, né? A área abaixo dessa função é que define a região. Rotaciono. Para calcular o volume, basta colocar a função ao quadrado, integrar e multiplicar por π. Integrar de 0, aqui no caso de 0 até 4, né? Sobre a região. Os limites de integração são exatamente o que define a região R. Certo? E aí, gostou da aula? Se gostou, deixa o seu curtir e os comentários aqui abaixo. Até a próxima, tchau!